Seja bem-vindo ao canal Mundo Adventista, a mais uma classe dos professores. E agora nós vamos estudar a 13ª lição desse trimestre, é a última lição desse trimestre, falando sobre esse livro tão incrível, tão maravilhoso, que é o livro de Deuteronômio, uma verdadeira carta de amor para com Deus. Estamos aqui, o Juan e eu, Evandro, para juntos comentarmos um pouco sobre a lição e ajudarmos você e a nós mesmos aqui a crescermos em espiritualidade, em conhecimento e extrair o máximo possível dessa última lição, desse último trimestre do ano 2021 e assim crescermos cada dia mais em espiritualidade. Antes, porém, quero convidar você para que feche seus olhos. O nosso irmão Juan vai fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus para o estudo da lição neste momento. Fechemos os olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por tantas lições maravilhosas que vimos até aqui. Amém. Tanto aprendizado em Deuteronômio, tanto aprendizado com a vida desse profeta, que o Senhor possa nos dar entendimento agora para a última lição, para falarmos um pouquinho sobre Moisés, um pouquinho mais sobre o povo de Israel, um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos. Por Cristo Jesus, peço agora o Espírito Santo sobre nós. Amém. Amém. A última lição desse trimestre, nós vamos falar sobre o personagem que é o destaque principal da lição, né, desse trimestre inteiro, que foi Moisés. Moisés, na verdade, é o grande destaque do livro de Deuteronômio. Na lição, eu coloco ele como personagem principal, e aqui é o único ponto que eu discordo do autor, que eu acredito que o principal, o centro de Deuteronômio é o próprio Deus. Mas, como ser humanos, realmente, Moisés é o personagem de destaque, é o personagem que está ali em toda a parte histórica, toda a parte de exortação do livro. E a gente percebe muito Moisés em tudo, né? A gente percebe nesse livro Moisés ali, através do seu caráter, da sua vida, do seu amor, o seu compromisso para com Deus e para com o próprio povo também de Israel, né? Enfim, estamos chegando aqui ao final desse livro de Deuteronômio, chegando também ao final da história de um grande personagem, que é o próprio personagem Moisés. E esse é o tema, é o título da lição final, da lição de número 13, que é a ressurreição de Moisés. E sabe o que é interessante, Juan? É que mesmo morto, e nós vamos partilhar um pouco melhor aqui na lição, mesmo morto, Moisés ainda permaneceu no grande conflito, né? A gente ainda vê ali uma disputa, uma luta, e a gente vê bem presente isso aí no próprio verso para memorizar, que está em Judas capítulo 9, que diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito, olha só, conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, mesmo no final da sua vida, mesmo na sua morte, Moisés ele esteve envolto, esteve aqui participando do grande conflito, né? E uma coisa muito importante nesse verso que eu quero destacar, e depois eu já passo a voz aqui para o nosso irmão Juan, é que esse verso nos mostra que Deus nos ama, que Deus luta por nós em todos os momentos da nossa vida, e olha que interessante, e na morte também. E na morte também. No caso de Moisés, ele lutou toda a vida de Moisés por Moisés, e quando Moisés morreu, ele também lutou em morte por Moisés também. Então, Deus tem lutado de todas as formas por cada um de nós, né? Moisés é um personagem incrível, né, Juan? A gente olhando para a lição e tudo que já passamos, o que você pode nos dizer sobre esse grande personagem bíblico? Olá a todos. Moisés, eu realmente não tinha linkado esse luta por nós também na morte, né? Mas claro, tinha pensado, pô, Jesus morre por nós, né? Tudo, e nós morreu por nós, né? E aí nós vamos ter essa redenção eterna aí através dele. Mas desse linkado luta por nós, eu realmente não tinha pensado, mas tinha pensado, pô, na história de Moisés. Mas a personagem Moisés, né? Que
personagem real, né? E tão humano, né? Ele era um cara excepcional, como a gente já viu aqui nas outras lições, e ele era ele era realmente um destaque, dá para dizer que o QI dele era elevado, né? Era extremamente inteligente, era não houve profeta nenhum como ele em Israel, não se levantou profeta nenhum, tanto na Israel do Norte como no Israel do Sul, não houve ninguém como ele. Ele ele era realmente um amigo de Deus. Ele era realmente o profeta que via ele face a face. E ele estava ali com Deus em todos os momentos. Deus estava com ele em todos os momentos. Tanto que a gente vê nessa história de Moisés os três personagens da Trindade. O Espírito Santo, Moisés estava carregado do Espírito Santo, Cristo lutando por ele na morte e o Pai conversando com ele face a face, contando suas histórias para ele, revelando a sua lei, revelando a sua graça, revelando a parte de si para ele e participando dele na morte, com ele na sua morte, com ele nos últimos momentos da sua vida ali. É uma história que eu vou revelar aqui que eu me emocionei. Eu me emocionei de encher os olhos de lágrima, porque tu começa a, a ver toda a trajetória dele e tu te pergunta, a primeira coisa quando digamos que a gente está lendo um livro, a história de um grande personagem, Moisés, e tu chega no final e, não, tu não vai entrar na terra de Canaã. Como assim? Como assim? Não, como? Tem que entrar, né? Mas ele, não, mas o povo implora, ele implora, não, mas tu não vai entrar. Tu vai morrer antes, tu vai ficar antes. Não, e tá finalizado, fim de papo. Tanto que, vamos pular para essa parte, mas depois a gente retorna antes, ele implora para Deus várias vezes. Ali conta que Deus disse, para Moisés, sabe? Vamos colocar nas nossas palavras, chega, sabe? Ele coloca assim como tivesse dito para Moisés, chega, não vou mais falar desse assunto contigo. Tu vai ficar na terra de Canaã. Tu não vai entrar. Cara diz, tu vai ficar na terra de Moab, tu não vai entrar na terra de Canaã. E, sabe, Moisés aceita aquilo ali. Ele entende que errou. Mas tu fica lendo a história, tu te debruça sobre a história e tu diz, pô, mas ele errou naquilo ali, foi um pecado. Deixa ele entrar. Eu, como se estivesse pedindo, deixa ele entrar, sabe? Tu quer que o personagem vá adiante. Mas É quase como é num muito, filme, né, Juan? Assim, sim, onde ele é o protagonista e a gente torce o filme inteiro por ele, assim, o momento, a história inteira, a gente quer que ele era o mais merecedor, se a gente fosse olhar assim, a olhos é. humanos, né, entre todos ali. Pode continuar, desculpa. Não, pode falar. É essa parte que eu acho incrível, mas depois que tu começa a entender o pecado dele, o porquê que ele não entrou, e aí tu começa a fazer essa reflexão que ele também era um ser humano e ele também não poderia estar acima de Deus. E agora a gente entra na parte do pecado de Moisés. Deus fala para ele, vai até a rocha, o povo estava com sede, clamando, resmungando, vamos usar aqui, xaropeando, né? A, ele e Arão, né? Então, ele vai até, Deus fala com ele, vai até a rocha a gente pode usar também aqui como uma representação de Cristo, né? Vai até a rocha, fala com ela e ela vai fluir água, vai jorrar água naturalmente para que o povo sacie sua sede. E
Mas Moisés chama os anciãos do povo de Israel, um grupo de anciãos, eles vão até a rocha, Arão vai junto com ele, e lá eu acho que ele deveria estar ouvindo tanta murmuração no meio do caminho, reclamação, e ele já deveria estar assim, ó, com os ouvidos zunindo, né? Brabo, cansado, né? Eu imagino isso, porque eu me coloco no lugar de Moisés. Ele caminha até a rocha e ele, em vez de falar com a rocha, aquela coisa que tu ouve às vezes o Espírito Santo, eu vou usar um termo bem daqui, tchê, não faz isso, sabe? Não fala essas palavras. Mas às vezes tu tá tão cansado e tão irritado que tu simplesmente explode. E aí tu não é mais aquela pessoa que está ouvindo a voz do Espírito Santo, está ouvindo a tua própria voz. E isso Moisés faz. Ele explode e olha para o povo rebelde. Vocês são um bando de reclamões, um bando de murmuradores, fofoqueiros, ficam fazendo intriga entre vocês e falando mal de mim, falando mal do Arão, né? Arão, e falando mal de Deus. Vocês querem água? Vocês querem que eu faça jorrar água? Pois nós façamos? Então tá aqui, ó, vou bater na rocha. E ele não dá uma pancadinha, ele dá aquela, ó, vou fazer o som. Ele dá aquela pancadona e jorra água. Mas ele não dá uma, ele dá duas vezes uma pancadona, duas pancadonas e jorra água com vontade. E aí Deus procura Moisés e fala, Moisés, né? E a gente vê toda a história. A glória não é tua, a glória é minha. E tu perdeu a oportunidade de me santificar perante o povo. Tu perdeu a oportunidade de me glorificar perante o povo, de falar de mim e mostrar para esse povo que, apesar de tu ter razão, que eles são reclamões, estão murmurando, e eu reconheço, colocando em minhas palavras, né, eu reconheço isso, que eles estão fazendo isso, mas tu perdeu a oportunidade de mostrar para eles com paciência que eles estão errados. Perdeu a oportunidade de mostrar, apontar para o Cordeiro ao momento que tu está ferindo a rocha, em vez de apenas falar calmamente com eles, falar calmamente com a rocha e mostrar que a paciência, a mansidão se tornariam melhores armas contra as murmurações do que raiva contra raiva, né? E nesse momento ele acaba se dando conta do seu erro e Deus coloca ali, Moisés, tu realmente, infelizmente, tu não vai entrar na terra de Canaã. Perdeu aqui a tua entrada, e Arão junto, perdem a entrada, o direito de entrar na terra de Canaã. Ali tu toma um choque na história de Moisés, né? Mas ele é como nós, sabe? Não é alguém acima de nós, ele é como nós, ele também é um ser humano. E ele também está sobre a graça de Deus, ele também está sobre e a graça de Deus, a graça que Moisés fala em Deuteronômio, também age sobre ele. Age sobre ele maravilhosamente, né? Mas fala aí um pouco do pecado de Moisés. É interessante muito isso que você falou, né? Existe uma expressão que, assim, hoje eu não estou muito católico. Eu acho que todo mundo já escutou essa expressão, né? Sim. É quando você não está muito Católico cristão, vamos assim dizer, né? Vamos mudar isso aí. Hoje eu não estou muito cristão, então não estou muito bonzinho, não. Não pisa no meu calo, não, que a coisa vai ficar feia, né? E quando a gente lê essa história aí da rocha, a gente pode perceber que Moisés ele estava em luto pela irmã dele.
A irmã dele tinha morrido há pouco tempo, né? Estavam praticamente vindo de um velório ali, de um sepultamento, de um momento de muita dor, de perda, de uma pessoa que era muito importante na vida de Moisés ali, que era sua irmã Miriam, né? E ele ali, quem sabe, conversando com seu irmão ali, os dois muito chateados, quem sabe relembrando as histórias assim de experiências que ele viveram, a travessia do Mar Vermelho, como o Miriam junto com as mulheres louvaram a Deus, sabe? O momento que eles brigaram e ele pediu perdão, ela pediu perdão e ela foi curada da lepra. Imagino que várias memórias surgiram naquele momento ali. E ele só queria um minuto de tranquilidade, de paz, por haver, afinal de contas, 40 anos se privado do direito de conviver ali, quem sabe mais com a sua família, se dedicando àquele povo, se dedicando àquela multidão, e agora a multidão vem e realmente tira ele do parafuso, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, Juan, eu não sei vocês que estão aí, mas é que geralmente os milagres de Deus acontecem assim no momento que tem que acontecer. Ele bateu, por exemplo, abriu o Mar Vermelho, ele bateu uma vez o cajado e o mar se abriu. Para o cajado virar uma cobra, ele apenas foi uma vez, o cajado virou uma cobra. Mas neste momento, olha que interessante, ele teve que bater 2 vezes. Eu imagino, isso é uma opinião minha, tá? Não vi escrito em lugar algum aqui, que talvez a primeira batida dele, Deus deu ali, quem sabe, para ele uma chance de não fazer besteira. Moisés, não faz isso, Moisés. Moisés, te acalma, Moisés. Olha para as consequências, Moisés. Ainda dá tempo. É como aquela voz, às vezes, que a gente toma uma decisão de fazer algo e sabe que aquele algo que a gente vai fazer não é muito bem a vontade de Deus. E aí Deus parece que nos dá um alerta e a gente insiste, né? Às vezes a gente quer insistir. Eu imagino, é só uma imaginação. Isso aqui não é algo teológico, não está na Bíblia, não está no Espírito de Profecia. É apenas uma ideia, porque geralmente os milagres de Deus acontecem de imediato. E dessa vez não, aconteceu só num segundo momento. Talvez foi ali uma oportunidade que Deus estava dando para Moisés para ele mudar. Moisés, em consideração a tudo que você fez, repensa antes de fazer besteira. Mas ele teimosamente foi lá e acabou cometendo aquele grande pecado. Tem uma passagem bíblica que aconteceu logo após o pessoal se revoltar, e o pessoal se revoltou tanto que eu não lembro qual é a parte na Bíblia, mas você que está nos assistindo, se puder nos ajudar, tem uma passagem bíblica que, depois de uma revolta, e eu acho que foi aquela que dos 40 dias virou 40 anos, que Deus falou que pessoas acima de 40 anos, ou de 25 anos, aqueles daquela época, acima de 25 anos, assim, mais ou menos é assim a passagem, eles não entrariam na terra, por conta dos pecados deles. Acima de 20 anos, Evandro. De 20 anos. De 20 minutos para baixo, a faixa etária de 20, 18 anos, todos eles, mesmo acima, faleceram no deserto, por conta dos pecados. Josué e Caleb. Exatamente, por conta dos pecados deles. E fica muito claro isso. Moisés, neste momento, ele acaba entrando nesse grupo também. Ele acaba fazendo um pecado tão grande que aí Deus fala: Moisés, eu fiz uma promessa lá atrás. Eu não posso voltar atrás. Nem por você. Eu falei que pessoas acima dessa idade, com exceção desses 2 homens aqui, Caleb e Josué, todos iam morrer no deserto. E Moisés, você pecou, cara. Então eu tenho que cumprir. Deus ele tem que ser Deus, sempre. Deus, ele não muda nunca. Não importa quem você seja. Não importa o que você já fez. Entendeu? Mas Deus, ele precisa, acima de tudo, ser honrado, glorificado, e a sua palavra tem que permanecer até o fim. Ele não pode voltar atrás. Mas da mesma forma que ele falou que todos iriam morrer, é o Deus que também dá a promessa de que aqueles que morrem em Jesus Cristo serão ressuscitados. Então, todo esse pecado de Moisés tem muito a ver com confiança e fé em Deus. Confiar e ter fé em Deus. E é muito importante hoje termos isso no coração.
A pandemia, ela destruiu o relacionamento de muitas pessoas com Deus. Muitas pessoas deixaram de acreditar, muitas pessoas não voltaram mais para as igrejas, muitas pessoas perderam a sua confiança, muitas pessoas estão tentando resolver a sua vida por si só, estão batendo aí 2, 3, 4 vezes na rocha, tentando tirar a água dessa rocha por si só, sozinho, sem Deus. E às vezes pode até conseguir tirar alguma coisa que sacie parte da sua sede, mas essa água, essa bênção, vamos assim dizer, entre aspas, vai nos levar para a morte, porque a verdadeira vida só está em Jesus, só está em Deus. E eu queria ler esse trecho aqui do livro de Patriarcas e Profetas. Eu achei de uma melancolia e uma dor tão grande, que diz o seguinte, ó: Moisés sabia que iria morrer sozinho. Rapaz do céu, que momento doloroso foi esse. Eu não sei o tamanho. Moisés ele não tinha problemas de catarata, Moisés não tinha artrite ou artrose, Moisés ele não tinha nenhum tipo de enfermidade. A Bíblia diz que Moisés ele estava no seu vigor, ou seja, era um homem muito saudável, mesmo com 120 anos de idade, estava no auge da sua saúde. E agora ele sabia que tinha que morrer, e morrer por seu pecado, por conta do seu pecado. Eu imagino ali ele se despedindo de cada uma das pessoas. Arão já tinha morrido, né? Dias antes, e já tinha sido sepultado. Não estava mais com a sua irmã, não estava mais com seu irmão. E agora ele tinha que morrer e sem amigo nenhum por perto. Nem Josué podia acompanhar ele dessa vez, como fez algumas vezes, né? E eu fico imaginando qual foi o pensamento dele ele subindo aquela montanha, que não foi algo de 1 minuto, 2 minutos. Foi um longo tempo subindo aquela montanha. E eu imagino que ele não subiu com pressa, nem correndo, foi subindo devagar. Isso me faz lembrar, Juan, e o momento quando eu fui fazer a cirurgia para remoção do estômago por conta do câncer, né? Eu tive um momento que eu saí da sala que eu estava até o centro de cirurgia. E nesse momento eu tive uma das orações mais próximas com Deus ali, né? Foi 1, 2 minutos, eu não sei, mas foi um momento assim de muita intimidade com Deus, porque eu sabia que talvez eu não poderia, eu não sairia daquela mesa com vida. Tudo dependia de Deus. No caso de Moisés, não, ele tinha certeza da morte. E eu fico imaginando a conversa que ele teve com Deus neste momento, neste período, né? E eu acho que aquela conversa foi muito boa. Abrir o coração a Deus é algo muito importante. E eu sei que Moisés, naquele momento, ele não com revolta, não com raiva, não por se sentir injusto, mas reconhecendo as suas falhas, ele teve um dos momentos mais íntimos ali com Deus, de toda a sua trajetória de intimidade. E conforme o livro de Patriarcas e Profetas diz aqui, no final desse texto, diz o seguinte: contudo, Moisés havia aprendido a confiar no Senhor, e com inquestionável fé entregou a sua vida e o seu povo à misericórdia e o amor de Deus. E é isso. Nós devemos a cada dia nos entregar dessa forma a Deus, por inteiro, e saber que a condução da nossa vida será feita por Ele, porque Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então, se você se sente chateado, frustrado, se você se sente injustiçado com a vida, se você acha que a vida não está dando tudo o que você tem dado a ela, confie no Senhor. Entregue-se ao Senhor e permita que Ele faça a diferença na sua vida. Eu conheci um homem que ele sofreu a vida dele inteira. Esposa traiu, problemas no casamento, no relacionamento, pessoas que praticaram injustiça com ele, mas em nenhum momento eu vi esse homem xingar a Deus ou falar que Deus estava sendo injusto. Pelo contrário, é um homem de grande fé e confiança. Morreu com câncer terrível, mas eu tenho a certeza absoluta que ele morreu em Jesus, sabendo que essa sua vida era passageira e que a vida melhor dele estava por vir no Senhor Jesus, né? Então, esse pecado de Moisés, ele nos remete a muitas e muitas reflexões. Muitas e muitas reflexões. Moisés, ele sempre se destacou com Deus, com sua bondade, né? Aliás, foi um homem que sempre destacou as características de Deus, como bondade, misericórdia, graça, e que viveu isso também na sua vida, né? Quantas e quantas vezes ele não intercedeu pelo povo ali, colocando a sua própria salvação em risco. E agora, no final, quando finalmente ele vai receber o prêmio,
parece que é praticada uma injustiça, mas conforme o livro da irmã White, a gente percebe pela própria história bíblica, Moisés ele se entregou a Deus. Os sonhos de Deus muitas vezes são malucos para nós, a gente não entende, mas eles são sempre melhores que os nossos sonhos. Então, confiar em Deus é tudo. Uma coisa, só ali falava dos 12 espias, né? E as murmurações do povo tá em Números 13 e 14. A gente pode encontrar ali na sequência também. Aí fala um pouco mais já da rebelião de Coré também, já está em Números 16, mas elas estão ali a história. E é interessante que ainda dentro do pecado, e aí eu já vou só fazendo um link aqui, ele faz aquela afronta que Satanás fez quando Lúcifer faz no céu contra Deus, né? Querendo colocar a glória de Deus como se fosse uma glória pessoal acima da glória de Deus. E ele reconhece o erro. E Satanás, a gente vai ver mais adiante, que ele acha que ele tem direito sobre o corpo de Moisés. Por causa desse erro, desse único erro dele. Aquele erro lá atrás de ter... Ele errou outras vezes, com certeza, mas foi esse erro que tirou ele de Canaã. Porque ele se colocou acima de Deus. E as murmurações lá do povo, eles também quiseram se colocar acima de Deus, porque eles quiseram voltar para o Egito. Apesar de tudo que Deus fez por eles. E é interessante uma coisa que está no livro, já vou te dizer, Desejar de Todas as Nações, página 353. Vou ler, é só um trechinho. Servos de Cristo não devem agir segundo as inclinações naturais do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus a fim de que, sob a provocação, o próprio eu não sobressaia e eles despejem uma enxurrada de palavras inconvenientes, palavras que não são como o orvalho nem como a chuva que refresca as plantas ressequidas. E aqui ela continua, e o quanto isso nos afasta, afasta as pessoas de nós. No momento que a gente despeja as palavras erradas, afastam elas do Evangelho, afastam elas de Deus, e a gente acaba fazendo uma afronta também ao Espírito Santo. E isso é perigoso. E aí, é aquela coisa que também o Espírito Santo vem aqui, filho, não é bem assim, sabe? E aí foi o que ele fez com Moisés. Não é bem assim como tu agiu. O erro está perdoado, mas as consequências, e aí é o que tu bem citou, elas vão acontecer. As consequências eu não posso tirar. As consequências foram do teu erro. As consequências é que tu não vai entrar na terra de Canaã, uma delas. E tu vai morrer no deserto. E aí, a morte de Moisés aí é de chorar, sabe? Porque ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Era um senhor, aqui dá pra gente dizer na nossa época, velho, né? Mas ele estava tão bem que era um jovem de 120 anos. E ele duraria mais 40 anos tranquilamente. Talvez o povo de Israel tivesse conquistado muito mais a terra de Canaã, se espalhado muito mais com ele na sua liderança do que Josué. E isso eu estou divagando uma ideia. Mas ele provavelmente não teria enfrentado a morte, ele teria sido transladado que nem Elias foi. Mas ele vai caminhando com aquela coisa, aquele peso em direção à morte. E aí, uma coisa que eu aí paro para pensar, ele deita no colo de Deus para descansar seu corpo, adormecer, e Deus dá aquele beijo onde tira aquele fôlego dele. E
Deus participa da morte de Moisés. Tem um rabino, eu não me lembro agora o nome, Shi, acho que é, que ele fala que Deus mata Moisés. Deus dá um beijo que faz com que saia dele a vida, o sopro volta para Deus. Só quem poderia fazer com que o sopro voltasse para o pai era o pai. Ele não tinha nada. Como é que ele iria morrer? Josué deixa bem claro, Moisés não tinha nada. Como é que ele iria morrer? Não poderia ser pelas mãos de outra pessoa, só poderia ser pelo pai. E Deus se sente tão, talvez, aí também o pensamento judaico se sente tão triste com a morte de Moisés que ele explode a morte, é como se tivesse pulverizado a história da morte de Moisés pela Bíblia, espalha ela, pinguinhos em pinguinhos. E aí Judas tem um grande luz, né? E aí, mas ele conta pedacinhos, não vou contar toda ela, eu vou contar aos pedacinhos. Mas ela é uma história que Deus, ele precisa, esse era o meu amigo, sabe? Eu via ele face a face. E aí aquela coisa até emocionante de dizer que ele descansa nos braços do Senhor. E o próprio Deus faz com que seus anjos o enterrem, sabe? Ele próprio Deus participa do enterro dele, não conta para ninguém, claro, porque é como se os israelitas saíssem procurando aonde está Moisés, sabe? Onde está o corpo de Moisés? Não vou contar, senão vai virar um antro de peregrinação aqui e provavelmente vão usar o corpo ou para santificar o próprio Moisés, usar como um santo, né, e que milagroso. E não é bem assim. E depois, a gente não sabe quanto tempo ele ficou enterrado, eu imagino que pouco tempo, tá? O próprio Cristo volta. E agora a participação do Miguel, o arcanjo Miguel, Cristo, Jesus Cristo, volta e reivindica o corpo. Quem é que reivindica os nossos corpos na segunda vinda? Cristo. Quem é que vai reivindicar a vitória sobre a morte? Cristo. E Cristo mostra ali que a cruz, futuramente, o cordeiro que tanto Moisés apontou para frente, o cordeiro estava lá, o coração deveria estar voltado para Deus, o coração deveria estar voltado para o cordeiro, para o profeta que era como ele, que viria após ele. Ele mesmo, o profeta, vem e busca, o profeta, no caso aqui Jesus, o profeta que viria como ele, busca ele. Isso é fantástico. E Cristo, aquela coisa, disputa o corpo com Satanás. Eu imagino que Satanás tivesse se cercado e aí, não, agora eu vou enfrentar o Filho de Deus aqui. Vou enfrentar com os meus anjos. E provavelmente foi o que aconteceu, mas não digo enfrentamento corporal, enfrentamento De argumentos, teológico, né? Isso. psicológico, de argumentos. E aí, eles, Cristo, como se estivesse cansado. O Senhor te repreenda, né? Nem ele repreendeu Satanás, o Senhor te repreenda, tá? Acabou, sabe? Não tem, agora acabou o enfrentamento. E vai lá e acorda Moisés. Moisés, levanta. Tem uma Canaã muito melhor para ti. Mas pode só encerrar. É Pode. interessante que é o momento dele, da morte dele, antes dele morrer, Deus dá uma visão para ele fantástica. Ele não teria como subir em qualquer monte lá naquela terra de Canaã, terra de Moabe, e ver toda a Canaã. Não, ele não teria como fazer isso. Não, Deus dá uma visão para ele. Deus faz com que, veja, aqui está o futuro.
E provavelmente ele viu muito mais além. Ele viu Cristo, ele viu a partes daquela ânsia celestial, não sei mais o que ele tem visto, mas que Josué descreve pouco e são talvez partes que não importam, não importavam para nós. Ele teve a visão de Canaã, ponto final. Sabe? Ele viu Canaã. E aí a gente se baseia parte dessa história nas alguma coisa contada por rabinos e outras pela história judaica ou alguma coisa da Ellen White, mas é interessante que ele teve aquela visão e Deus disse: "Tá, agora, filho, tu precisa descansar." Ele teve uma morte tranquila, né? Em paz. Sim, Ele conseguiu ver o resultado ali da sua obra, né? E eu gosto de imaginar que tudo que Deus mostrou para ele foi tão grande, e a gente lendo no Espírito de Profecia a gente percebe isso. Ele vê a morte de Jesus, ele vê, enfim, tanta coisa do futuro, que ele percebe que o sonho que ele tinha era muito pequeno comparado a tudo que Deus tinha para realizar ainda. E ele foi uma das pessoas que foi fundamental para que tudo aquilo acontecesse. Eu imagino, então, que ali ele realmente ele descansou em paz, né? Com o próprio Deus, anjos ali. Eu não sei como foi, se foi cantada alguma música, se foi celebrada alguma coisa, mas eu imagino que depois de tudo isso que ele viu, que Deus apresentou, ele descansou muito em paz. E descansou por pouco tempo, né? Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no pecado de Moisés? É que Moisés sempre foi um homem de muita fé, de muita confiança em Deus por conta da intimidade. E é quase um absurdo ver ele fazendo o que fez, como se por um momento ele tivesse perdido a sua fé, perdido ali a sua confiança em Deus. Isso me faz lembrar muito ali a história de Pedro, quando ele está no barquinho com os outros discípulos, no mar agitado, Jesus vem andando, e ele vê Jesus, se assusta a princípio, né? Mas fala: Senhor, posso ir até onde o Senhor está? E pode vir, Pedro. E Pedro vai. E a fé de Pedro ali é uma fé que é inquestionável, né? Ele realmente sai do sim, barco, ele realmente sai andando pelas águas, mas por um momento, um segundo, não sei, ele se distrai e cai. E Deus chama ele de homem de pequena fé, né? Ou seja, a sua fé não está muito boa ainda não, Pedrão. Sua fé está muito fraquinha ainda. Não é uma fé muito boa. E, claro, quando a gente escuta algumas mensagens, estuda o assunto, é porque era uma fé vacilante, né? Não era uma fé firme, era uma fé vacilante. sim, Moisés, ele vacilou ali naquele momento. Foi um momento de vacilo. E sabe, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com os vacilos, com essas pequenas falhas na nossa vida espiritual. Falhas essas que podem nos fazer, às vezes você está uma vida inteira vivendo certinho ali, seguindo o cristianismo certinho, mas às vezes é uma pequena falha que acaba destruindo todo o restante. Todo o restante. Recentemente, um casal de amigos de 23 anos juntos acabaram se separando por um vacilo, uma coisa boba, uma coisa boba. 23 anos foram jogados para fora, foram destruídos. A vida cristã, as pessoas que vão perder a vida eterna, vão perder por conta dos detalhes, dos pequenos vacilos. E outra coisa muito importante que eu queria destacar aqui do pecado de Moisés, assim, é que todos nós, e baseado inclusive no que Ellen White diz nos seus livros, seremos julgados conforme a luz que recebemos. Moisés não era uma criança de 2 anos, que talvez se batesse na rocha, não ia perder a vida dele. Moisés era um homem responsável em guiar o povo de Deus e ser um exemplo. Então, foi muito, conforme foi dado muito a ele, a Bíblia fala, muito foi dado, muito será cobrado também. Então, veja a importância que nós temos, principalmente aqueles que são líderes de igreja, são professores de escola sabatina, são pais de família, de sermos representantes fiéis a Deus em nossos lares.
Impedimos a Deus e clamar e buscar Ele todo dia para nós não vacilarmos, né? Para nós não vacilarmos. Isso é uma das coisas que eu queria destacar nessa lição, que me fez refletir muito. E eu pergunto para você, assim como eu perguntei para mim, onde você tem vacilado na sua vida espiritual? O que você precisa melhorar? Talvez buscar mais Deus em oração? Talvez você precise, eu faço a pergunta para nós aqui, para mim, para você, talvez nós precisemos buscar mais a palavra do Senhor, estudar mais, sermos mais fiéis com o nosso tempo, com o nosso tesouro, com o nosso talento, com o nosso compromisso nas atividades cristãs. Aonde nós estamos vacilando hoje? Estamos chegando no final de um ano e é o momento que a gente começa a repensar sobre o que nós queremos para o próximo ano. E aí eu pergunto, o que é que nós queremos fazer de melhor, né? Esses dias eu perguntei para algumas pessoas assim, que cargo você quer assumir? Aliás, eu não fiz esse tipo de pergunta, eu falei, o que é que você quer fazer para Deus no próximo ano? Você quer dar o seu melhor fazendo o quê? E isso é algo que a gente tem que pensar muito, né? Vou ler só a última passagem aqui, Juan. Acho que eu estou falando bastante hoje. Em consequência do pecado, Moisés tinha caído sob o poder de Satanás. Os seus méritos eram um legítimo cativo da morte. Contudo, e aqui vem a parte mais interessante, porque a história de Moisés não acabou com a morte. Dizem que para tudo na vida tem um jeito, menos para a morte. E eu digo uma coisa, isso não é verdade. Para tudo na vida tem um jeito, inclusive para a morte. E a solução para a morte tem um nome. O nome é Jesus. Contudo, vou continuar a leitura aqui. Foi ressuscitado para a vida imortal, pelo direito que tinha ela, em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Juan, que prêmio incrível, né? Que prêmio incrível. Foi privado de uma Canaã, se entristeceu, é claro, ficou inconformado, é claro, mas Deus falou, Moisés, olha só o que eu vou fazer por este mundo. E eu tenho algo melhor preparado para você. Por isso que eu falei, os sonhos de Deus sempre são maiores que o nosso. Moisés foi ressuscitado. Moisés não permaneceu morto. O que isso traz para você de esperança, hein, Juan? O que é que você tem a dizer para nós sobre essa segunda parte agora da ressurreição de Moisés? Não foi uma... Começou com uma tragédia, né? A história a partir de Horeb, lá com as duas pauladas ali com o cajado na rocha, né? E a tragédia se vai até a morte, mas ela se torna numa bendita esperança e fé firmada em Deus, né? E é uma vitória, né? Através de Cristo. E Ele foi ressuscitado. E isso nos remete a nós hoje. Onde é que a gente tem essa esperança que, se formos olhar para trás, quantas gerações de nossos antepassados morreram ou já se foram, queridos, amigos, e a gente espera revê-los no céu. A gente espera, muitos a gente sabe que ele, pela vida deles, ou pelo menos a gente tem essa esperança, que a gente vai rever eles um dia. E o que a gente se baseia essa esperança? Na crucificação e na ressurreição de Jesus, na vitória sobre a morte. Então, que nem Paulo fala, né? Bendito nós somos sobre Cristo. Benditos somos porque Cristo deu a vida por nós, né? Então, essa bendita esperança está firmada em Deus. Essa bendita esperança está firmada lá na cruz, né? E nós, através dessa reflexão sobre Cristo, que a gente tem que ter essa reflexão diária, é que a gente vê que não temos glória nenhuma, né? Nunca poderemos nos colocar acima de Deus.
E teimoso quem quiser fazer isso, né? Mas nós devemos cada dia, e aí volta o exemplo de Moisés, se arrepender, se entregar, buscar, servir a Deus. Ele foi um servo incrível de Deus. Ele foi um servo que guiou o povo de Deus. A gente pode não ser um líder do povo, um líder talvez na família, um líder que na igreja, ou apenas estamos seguindo um líder, mas alguma coisa nós devemos fazer por Deus, sei lá. Tantas vezes já conversamos que é uma mensagem no WhatsApp, um abraço em alguma outra pessoa, que nem hoje uma senhora lá da limpeza ganhou uma lá do setor onde eu trabalho, ganhou uma caixa de bombom lá da pessoal das chefias, e ela veio dar Feliz Natal para mim, e de vez em quando eu converso com ela, eu já tinha dado o livro missionário desse ano para ela também, de vez em quando bate papo, e alguma coisa eu disse: "Tá, tem que dar um abraço nela". Eu me levantei, fui lá, abracei. "Olha, Feliz Natal para ti, que Deus te abençoe, abençoe a tua família também". Nossa, ela saiu com os olhos, hã, marejados ali, tá, era para ter dado esse abraço. Sabe, são coisas pequenas, às vezes, que a gente faz para Deus, a gente não está nos glorificando, não é um sentimento que nós devemos ter de: "Ah, que coisa, olha só como eu dei um abraço e como eu fiz ela se sentir bem, que coisa boa". Não, dei um abraço porque o Espírito Santo disse que eu deveria dar um abraço nela. Então, glórias a Deus por isso, porque ele sabia que ela precisava de um abraço e eu não sabia disso. Ele só disse: "Juan, levanta dessa cadeira e vai lá e dá um abraço nela". Opa, tô indo. Então tem que ir. Mas tem uma passagem interessante que do livro Primeiros Escritos, que Ellen White pergunta por um anjo que estava trazendo essas visões para ela, por que não havia mais fé e poder em Israel. E isso eu coloco para nós hoje também. Por que que não há mais fé e poder nesse povo cristão hoje, nesse povo adventista? E o anjo disse assim: "Vocês soltam muito depressa o braço do Senhor. Enviem insistentemente suas petições ao trono e persistam nelas com fé firme. As promessas são certas. Creiam que as já receberam, e assim será com vocês". Amém. Às vezes, às vezes falta nós colocarmos o Pai como Pai que a gente precisa, não um Pai que está lá no céu, longe, e que às vezes, de vez em quando ele escuta uma oração. Não, a gente deve ser aquele filho realmente dependente do Pai. Esses dias agora, acho que sábado passado, sábado retrasado, eu ouvi a pregação do pastor Gilson. Ele fala, no final, ele fala, o Gilson Grittner, e ele fala um testemunho de uma mulher que ela, resumidamente, ficou sem pai e sem mãe. Foi rejeitada por ambos. E qual foi o pai que ela buscou? Ainda adolescente, o Pai do céu. E incrivelmente o Pai do céu, esse Pai celestial que nos abraça e essa visão que Moisés dá desse Pai incrível, de um Pai de amor, ele abraça seus filhos, esse pai abraça, esse pai, nosso Deus, nosso Senhor, o Yahvé, ele abraça ela. E como ele cuidou dela durante sua vida e ela escutou ele, foi incrível. Um testemunho fantástico. E mas é o que nós precisamos fazer. Assim como Moisés fez, a gente precisa desse abraço do Pai e nos entregarmos. Nem Moisés foi, deita no colo de Deus e: "Filho, descansa, dorme agora".
tá? E Moisés relaxa e morre ali. Ele descansa. Mas depois, eu vou vir te buscar. Calma, tá? Eu estou aqui contigo. Calma. E isso a gente precisa para nossa vida. É incrível. Essa lição de Deuteronômio é sobre reavivamento e reforma. A lição de Hebreus que vai vir na próxima temporada, né, próximo trimestre, é sobre reavivamento e reforma. O quanto a gente é dependente da graça de Deus, o quanto a gente é dependente do Pai. Eu dei já uma folhada por cima, mas é uma continuação de Deuteronômio. É uma continuação para nós, nesses últimos dias. A gente precisa, como povo, reavivamento e reforma, cada vez mais. A gente ser o cristão, adorei aquele termo understand, né? Então, a gente precisa cada vez mais dessa chuva do Espírito Santo sobre nós. A gente precisa cada vez mais desse revivamento, cada vez mais dessa reforma nas nossas vidas e a se abraçar com o Pai. Exatamente. Sabe, Moisés foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado. Foi o primeiro a ter um corpo corrupto, e um corpo incorruptível, da forma como ele foi. Eu sei que Enoque, que Elias foram ao céu, mas eles foram em vida. Moisés não, ele morreu. Quando o sonho parecia ter sido acabado, Deus mostrou que existe solução. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Moisés é a certeza de que as promessas de Deus são reais, que são verdadeiras, que elas acontecem. Moisés é a prova de que tudo na vida tem um jeito, como eu falei, inclusive para a morte. A morte não é o fim. E se Deus pedir algo para a gente que precise, quem sabe arriscar coisas que são importantes, quem sabe até a nossa própria vida, para que outras venham a ser salvas, por que não fazê-lo? Tem pessoas, teve um homem, que eu não lembro o nome, mas eu lembro do nome da esposa, a Patrícia. A Patrícia é uma grande pregadora, tem espalhado aí um ministério que é um ministério diferente, onde ela ensina como fazer momentos de celebração a Deus com a mesa decorada. E ela conta do seu marido, que morreu com câncer. E ela fala que no período de próximo à morte, ele conseguiu levar várias e várias pessoas para Cristo Jesus. Muitas pessoas foram batizadas por conta do testemunho que ele tinha enfrentando uma doença. E acabou descansando por conta da doença. E descansou tranquilo, pois soube que no final da sua vida, mesmo em sofrimento e dor, ele fez a vontade de Deus. E acreditava que no abrir e fechar de olhos, ele contemplaria a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa lição é incrível. E precisamos, como o Fábio Juan falou, mudar a nossa vida. Olhar para o nosso futuro e pensarmos aonde a gente quer pisar, aonde a gente quer chegar. Eu quero chegar em Canaã. Eu quero chegar na nova terra. Uma terra que emana leite e mel. Eu sei que a trajetória não é fácil. Somos falhos e pecadores. Mas ao nosso lado existe um Deus que nunca perdeu uma batalha. E Ele está conosco hoje, disponível também. Eu quero fazer dessas as minhas últimas considerações. Não apenas desejar para você um Feliz Natal, não apenas desejar um Feliz Ano Novo, mas eu quero desejar que no ano de 2022 sua vida seja muito diferente, assim como eu quero para a minha vida também. Uma vida mais próxima, mais íntima e mais confiante com a pessoa de Jesus. E permitir que Ele nos guie durante todo esse novo ano, para que a sua vontade seja feita em nossa vida. Venha o problema que for, porque ao nosso lado existe um Deus que vence todas as batalhas. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, a sua família, e assim como Moisés, faça de nós uma luz a brilhar nesse mundo. Juan, quais são as suas considerações finais? Bom, eu vou deixar as mesmas perguntas que a adição do professor faz. Eu achei fantásticas as perguntas para consideração. Satanás,
e aqui é uma que eu faço. Satanás, ele está ansioso, ele era ansioso pela morte de Moisés. Mas Satanás também está ansioso pela nossa morte. O que nós estamos fazendo para que a gente não dê esse gostinho para o inimigo? Mas o que nós estamos fazendo para que ganhemos a vida eterna? Nós estamos fazendo para que, quando Jesus voltar, nós estejamos com ele. E outra, por que a visão de Moisés relaciona a visão dos pais de Canaã com a visão do reino de Deus? Então, acho que são perguntas para nós pensarmos. Por que o Senhor ressuscitou Moisés e não Abraão ou Daniel? Por que o livro de Deuteronômio termina com a morte de Moisés e não com a sua ressurreição, como é o caso de outros heróis bíblicos? É interessante que a gente vai sair de Deuteronômio com perguntas. A gente vai sair de Deuteronômio com grandes reflexões. Mas a gente vai ter que sair de Deuteronômio pensando: nossa, eu vou ter que voltar nesse livro e estudar de novo. No meu ano bíblico, no ano que vai começar, eu vou passar para o Deuteronômio com outros olhos, estudando. Mas com uma esperança de que a mesma voz que gritou para Moisés, falou com Moisés: vem Moisés, acorda. É a mesma voz que vai falar com nós na segunda vinda. A mesma voz que gritou está consumado é a mesma voz que vai nos erguer. Se eu já estiver na terra, é a mesma voz que vai me erguer quando Jesus voltar. Então, mesmo o grito de estar consumado, a gente vai ouvir no final. Tem aqui no sul uma colônia, não digo uma colônia, uma comunidade adventista que é lá em Rolante. Agora fugiu o nome, mas eu já tive lá algumas vezes. Mas é interessante, o cemitério deles, eles estão apontados para onde? Para o Oriente. Olhe para o Oriente. O tempo do fim chegou. Nós estamos nos últimos, pode dizer, nos últimos anos, nos últimos dias. Falta pouco. Ergam a cabeça e olhem para o Oriente, que é a mesma voz que gritou lá atrás para Moisés, gritou na cruz, nós vamos ouvir brevemente. Essa é uma grande lição, grandes reflexões, grandes aprendizados. Estou olhando o Deuteronômio com outros olhos. Espero olhar Hebreus com outros olhos também, porque que a gente se encontre novamente, se for a vontade do Papai do Céu, na próxima lição. Amém. Deus seja louvado. Obrigado a todos que têm nos acompanhado na classe professores. Coloca aí nos comentários o que vocês têm achado, se tem alguma sugestão. Se você é um professor de classe Escola Sabatina e quiser participar conosco, nos procure nos grupos, cujo link está aí na descrição do vídeo, tá? Então a gente pode conversar e quem sabe você está passando a lição aqui junto conosco também. Vai ser um grande prazer. Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima lição, no próximo trimestre. Eu quero convidá-lo agora para a gente fazer a oração de encerramento, agradecendo por tudo isso que Deus nos passou através da lição de Deuteronômio. Fechemos os olhos. Obrigado, Santo Deus e amado Pai, pelo grande privilégio de termos acesso a uma lição tão incrível e maravilhosa como foi desse trimestre, onde aprendemos que o livro de Deuteronômio não é apenas um livro que faz parte do Pentateuco, que foi escrito por Moisés, não é apenas o 5º livro na ordem da Bíblia que nós temos em mãos, é muito mais que isso, é uma carta de amor que veio dos céus direto aos nossos corações, onde extraímos lições incríveis, Senhor, para uma mudança de pensamento, uma mudança, quem sabe, na postura como nós vivemos como cristãos, de uma necessidade de reforma, de nos aproximarmos e termos uma vida mais íntima contigo, e que através da nossa vida
possamos sentir realmente e entender realmente os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por vidas como de Moisés, um homem que demonstrou tanto amor, fidelidade, tanta compaixão para com o seu povo, que aprendeu isso de ti e se tornou, Senhor, aquilo que o Senhor ensinaste para ele. Nós também queremos ser assim. Pessoas mais amorosas, bondosas, generosas, pessoas mais justas, mais gentis, pessoas que, através das ações, possam fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Mas, para tanto, Senhor, queremos clamar nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não sei o horário que as pessoas estarão assistindo esse vídeo, o poder do Teu Espírito Santo sobre nós, para que esse nosso coração, que também é rebelde, que também é pecador, que também é vacilante, possa ser transformado dia a dia, até que alcance, Senhor, a estatura que o Senhor deseja para cada um de nós. Que esse nosso coração de pedra venha a ser amolecido e se transforme num coração de carne que adore e exalte o seu santo e poderoso nome. Nos abençoe, Senhor, nesse fim de ano, mas principalmente nos abençoe nos próximos dias, para que a nossa intimidade, o nosso relacionamento e nosso andar contigo seja cada vez mais único, de forma que nós não sejamos dois, mas sejamos apenas um, onde Cristo vive e habita em nosso coração. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, fique com Deus, um forte abraço, boas festas e até mais.